PGC para essa legislatura que na BIM, que não vai embate, estruturando esse primeiro eixo de governação, né? Consolidação do Estado de Direito Democrático, reformas e modernização de instituições do Estado, estrutural nas 7 subeixos. 7 subeixos, onde aqui está falando como uma reforma alargada para o setor político, uma reforma no setor de justiça, uma reforma no setor da administração pública, reforma no setor da administração territorial, reforma na comunicação social e introdução de inovações e governação eletrônica. Para domínio político, PGC está entendendo como a primeira base de sustentação para a sua governação deve ser um pacto de estabilidade. Pacto de estabilidade que não vai sufragado para todo o partido, sobretudo que eles que têm assento parlamentar para permitir revisões de leis fundamentais, uma nova Constituição, assim como a de partidos políticos e de lei eleitoral. E ao mesmo tempo queria espaços de diálogo e de concertação entre todos os atores políticos para estabilizar de facto, efetivamente, paz e estabilidade no país. Na reforma de justiça, a PGC não vai valorizar reestruturação e afetação de meios para o Ministério da Justiça, que são serviços de dependência, assim como para tribunais, né? E que tudo se estrutura. Daqui na Bahia dá prioridade à construção de novas estruturas para tribunais e reforma aqueles que existiam e equipar para dar dignidade. Assim como para ter uma valorização de tudo isso, o precisava da formação contínuo, reforçar a formação a juízes, né? A magistrados do Ministério Público, assim como a tudo funcionários que estão na sua dependência. E precisa lutar para estabilizar processos de direitos humanos, assim como criar um centro de atendimento especializado para mulheres e crianças que não vai permitir um conforto a essa camada mais frágil de nossa sociedade. No domínio de reforma de defesa e segurança, PGC não vai valorizar conclusão de reformas que estavam em curso, ou seja, não está na papel, na organização, redimensionamento, estruturação de novas forças de defesa e segurança e, ao mesmo tempo, instituir, né, fundos de pensões e de gratificações para não combatentes de liberdade de pátria, para criar-lhes conforto, assim como a tudo guintes que são dependentes. No domínio de reforma administrativa, PGC não vai valorizar a igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades não está a falar na TC, questão de concursos públicos. Na concursos públicos, para tentar fazer uma valorização pela positiva, para poder ter uma inclusão de gênero. Inclusão de gênero, para poder criar um equilíbrio na nossa sociedade. Né? Ora que você tem aquilo, você tem uma estabilização, assim como você vai fazer algumas reformas de leis para adequar a nova administração pública. Na administração territorial, não precisava fazer eleições autárquicas. Nas eleições autárquicas, e para não fazer eleições autárquicas, e não instalar autarquias, não instalar autarquias, não deles autonomia, não permitir eles efetivamente para funcionar, que são estruturas fiscais, de modo a criar essa autonomia e não conseguir criar outros polos de desenvolvimento que canam concentrar na capital guineense. Na reforma do setor de comunicação social, nós está na papel, na introduzir mecanismos para, de facto, e tem liberdade de expressão. E, ao mesmo tempo, para não conseguir ampliar a nível de todos os órgãos públicos, para forma a que cidadãos guineenses não percebem como é ter a igualdade de oportunidade de acesso a órgãos públicos. E na Bahia também continua para concluir o processo de transição de televisão digital terrestre para pôr na televisão no mesmo nível que tudo outras televisões de qualquer parte, para poder permitir cooperação entre eles e trocas de programas e assim como outras situações afins. Mas PGC reserva um componente extremamente importante a tudo essa governação que é transversal, que seja de inovações e governação eletrônica. Essa é uma estruturação nova que o PGC noticia, de forma de alavancar essa governação, para poder permitir todo o Ministério para criar condição, né, de atendimento
vis-à-vis a nosso cidadão, para o cidadão sentir como ele está no epicentro de preocupações do PGC. Onde uma bate na rastreabilidade, uma bate no centro de atendimento, uma bate na identificação de cidadãos, uma bate na tudo é mecanismo. Enfim, essas propostas que o PGC disse para poder entregar ao povo como se compromisso para criar uma melhor integração da sociedade, para paz e estabilidade no país, para não poder viver tudo junto, para ter arrancar um bias e para só olhar para tudo.